Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais uma aula, mais um dia de conteúdo aqui na comunidade Milton Tavares. É um prazer muito grande para mim ter você aqui em mais essa aula. Hoje, dia 7 de março, é dia de conteúdo, como criar conteúdo. Como que você pode superar esse desafio, essa barreira para muitos de criar conteúdo? É o tema da nossa aula de hoje. Você vai ver por que é importante você estar preocupado ou preocupada em criar conteúdo. Você vai ver também por que isso é um desafio para muitos. É um desafio tão grande que muitos empreendedores desistem de trabalhar na internet, de vender na internet, não têm resultado na internet, se desanimam por conta da criação de conteúdo. Então isso não precisa ser assim. Você vai aprender aqui hoje que a criação de conteúdo não precisa ser uma prisão, não precisa ser algo desafiador, difícil, não. Existe estratégia. Sim, existe uma estratégia para a criação de conteúdo. É verdade. E com essa estratégia, você vai ver que é fácil, mais fácil do que você imagina. Então, como criar conteúdo? Como ter constância? Como ter todo dia conteúdo no seu canal, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok? Como é que você pode agendar esses conteúdos para que você não tenha esse compromisso diário? Tenho que postar hoje de manhã, de tarde, de noite. Qual ferramenta você usa para isso? E o mais importante, que erros você precisa evitar na criação de conteúdos para que você possa ter resultado. Você precisa entender isso de uma vez por todas, para que você pule essa etapa e a geração de conteúdos deixe de ser um mistério, uma fera e feroz que quer te pegar, e você possa passar para outras etapas, outros problemas dentro do negócio na internet. Então, criação de conteúdo hoje acaba esse mistério. Hoje você vai aprender uma estratégia que com certeza vai te ajudar a criar conteúdo de uma maneira suave. Isso não vai ser mais um problema, você vai vencer essa barreira, vai vencer esse desafio. Com essa informação, com essa estratégia, você pode virar o jogo do seu negócio. Sabe por quê? No marketing digital, você vai escutar muito essa palavra, conteúdo é rei. Para pensar, em uma nação, quem é a figura, não que seja a pessoa mais importante, mas quem é a figura que comanda a nação? É o rei, Se for uma aristocracia, É o rei. Então, quando a gente fala no marketing digital que conteúdo é rei, quer dizer que conteúdo é de muita importância. Por que falamos que conteúdo é de muita importância? Por que criar conteúdo é tão importante? Porque o sucesso do seu negócio vai depender disso. A sua presença digital, se você quer estar presente na internet e em consequência dessa presença digital vender mais, você precisa de conteúdo. Então você vai ouvir muito isso. Conteúdo é rei. Você precisa criar conteúdo. E você precisa criar conteúdo e postar todo dia. Bom, aí talvez você se pergunte, ou me pergunte, mas Milton, todo dia? Sim, todo dia. Se você quer ter uma presença digital, por exemplo, no Instagram, você precisa ter no mínimo 5 stories por dia. Você vai aprender aqui estratégia para que isso seja fácil, possa fluir de maneira fácil. Mas 5 stories por dia pode parecer desafiador. Você precisa ter feed todo dia, você precisa ter reels todo dia. Você precisa ter YouTube, se você tem um canal, todo dia, tem que ter constância. Postar todos os dias faz parte de uma das estratégias do marketing digital. Então você é obrigado a criar conteúdo e postar todo dia? Não. Não. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode vender na internet, você pode ter uma presença digital, você pode vender mais de todo dia, que é o nosso maior objetivo.
sem criar conteúdo todo dia. Então, conteúdo ela é uma das estratégias que tem. E por que as pessoas às vezes falam mal da criação de conteúdo? Porque sem a estratégia que eu vou te ensinar aqui hoje, a criação de conteúdo é uma fera selvagem que você não consegue domar. Sem a estratégia que você vai aprender aqui hoje, a criação de conteúdo vira um problema. Ou podemos dizer que vira uma rotina chata, cansativa ou até mesmo uma prisão. E uma das coisas que a gente assim gosta no marketing digital, que nos atrai no marketing digital, o que é? São as 3 liberdades que o marketing digital pode trazer, se bem feito, se bem trabalhado. Primeira liberdade, liberdade financeira. Você não fica preso a CLT, a um salário, a um patrão. Você faz o seu rendimento. Perfeito? É a primeira liberdade. Segunda liberdade, liberdade geográfica. Você pode trabalhar de qualquer lugar. Você não precisa estar preso de ir para um escritório, de ir para uma empresa, de ir para um shopping center. Você trabalha de onde você quiser. Apenas como exemplo, minha mãe teve um problema, ela caiu e ela precisava de ajuda. E onde é a casa da minha mãe? Na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, lugar de praia. Não tem oportunidade de trabalho aqui, mas eu me mudei para cá. Saí do centro do Rio de Janeiro, onde tem muita oportunidade de trabalho, e vim para cá. Por que eu vim? Por causa dessa segunda liberdade que o mercado marketing digital dá, que é a liberdade geográfica. Se tem internet, você consegue trabalhar. Então veja só, essa é a segunda liberdade. A terceira liberdade, liberdade de tempo. E aí, se você tem uma criação de conteúdo que te prende, a liberdade de tempo deixou de fazer sentido, entendeu? Então muitas pessoas são contra a criação de conteúdo todo dia, diário, a postagem de conteúdo com constância, porque vai de encontro à liberdade de tempo. Só que quem fala isso não conhece essa estratégia que hoje você vai aprender. É isso aí. Hoje você vai aprender uma estratégia que muitos players do mercado do marketing digital não conhecem. Porque muitos iniciantes desanimam, porque muitos empreendedores não conseguem continuar com sua presença digital, porque não conhecem essa estratégia. Então hoje você vai sair dessa rotina chata e cansativa que é a geração de conteúdo. Nós vamos resolver esse dilema. Pare e pense. O que a grande maioria dos líderes no mercado digital, tá? Aqueles que mais vendem na Hotmart, aqueles que mais vendem na Eduz e em outras plataformas, o que eles fazem? Eles geram conteúdo diariamente, todo dia. Existem outras estratégias? Existem. Mas pare e pense. O que vários, né? Não vou citar nomes aqui que não convém, mas o que vários empreendedores de sucesso, milionários por assim dizer, fazem? Geram conteúdo todo dia. Será que eles estão errados em fazer isso? Pare e pense. Será que eles são bobos por ter todo esse trabalho de gerar conteúdo diariamente? Por que será que eles escolheram essa estratégia? Se existem outras e eles escolheram essa, por que será? Será que eu que estou começando deveria fazer igual a quem tem sucesso ou não? Os resultados desses grandes players do mercado digital, eles dão a resposta por si só. Eles ganham muito dinheiro, eles vendem muito. E um dos segredos para o sucesso deles, para que eles vendam mais e todo dia, é a criação de conteúdo. Então, pare e pense. Se os grandes criam conteúdo e postam todo dia, eu preciso fazer isso também, tá? Mas não é obrigatório. Existem, vamos ver aqui um pouquinho na frente, outras estratégias. Mas essa estratégia, ela tem vantagens, e é por isso que a grande maioria dos
grandes vendedores, dos empreendedores do marketing digital utilizam a criação de conteúdo. Pra você ter uma ideia, você já deve ter sido impactado por algum lançamento. Como funciona a estratégia de marketing digital dos lançamentos em relação a conteúdo? Funciona assim: por 2 meses você tem que gerar conteúdo, só conteúdo, sem nenhuma oferta, sem nenhuma venda, sem nenhum CTA, nenhuma chamada para ação, nada, só conteúdo. E você tem que mandar conteúdo de valor. Não é ficar enrolando igual você vê às vezes no YouTube, que a pessoa enrola e não fala nada. Isso não funciona. Ninguém mais tem essa paciência e esse tempo. Então você precisa gerar conteúdo de valor. A pessoa tem que aprender com você. E olha só, é de graça. Você está gerando conteúdo sem oferta, sem CTA, sem nada. E você vai fazer isso por 2 meses. De que maneira? Você tem que fazer, isso aí estamos falando de lançamento, tá? Isso aqui é uma estratégia do Érico Rocha, tá? Que ele ensina na fórmula de lançamento. Só o curso que ensina essa estratégia custa R$10.000. Imagina, o curso que te ensina isso que eu estou falando aqui agora custa R$10.000. Será que esse curso está ensinando algo de valor? Vende muito. Então acredito que sim. Será que então, se ele ensina que criar conteúdo é bom, será que criar conteúdo é bom, é de valor? Acredito que sim. Então pare e pense, olha só, por 2 meses você tem que criar conteúdo sem vender nada. E como é a criação de conteúdo? É toda semana você criar 2 conteúdos que eles chamam de raiz, que são conteúdos de 1 hora de duração. 1 hora de duração, 2 vezes por semana, por 2 meses. Para pensar, como ter ideia para tudo isso? Como ter tempo para planejar tudo isso? Mas é o que o mercado de lançamento faz. Além disso, você tem que pegar desses 2 vídeos na semana e tirar 7 pedaços e fazer 7 vídeos que eles chamam de Nutella. Então, vídeo raiz, 1 hora, vídeo Nutella, 5, 10 minutos. E você vai postar todo dia um vídeo Nutella. Então, qual é o resumo da ópera? Todo dia tem que ter vídeo Nutella. Todo dia tem que ter vídeo Nutella. E toda semana 2 vídeos raiz. Será que é fácil fazer isso sem ganhar nada? E você ainda precisa distribuir isso, pagar para isso ser distribuído com tráfego pago, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook. Para pensar. Será que eles são bobos quando ensinam isso? Será que eles estão jogando dinheiro fora? Trabalhando demais? Bom, a estratégia é essa: 2 meses de conteúdo, pagando, fazendo tráfego pago, pagando para distribuir esse conteúdo. Depois de 2 meses, sabe o que acontece? É uma semana inteira, ó, de mais conteúdo, maiores do que o raiz, que aí vai ser uma imersão, a semana disso, a semana daquilo, e aí são conteúdos de 2 a 3 horas ao vivo. Você vai fazer segunda-feira um conteúdo, terça-feira, quarta-feira, e aí cada um faz em um dia, né? Mas no final dessa semana de conteúdo, você faz o lançamento tão esperado. E aí você abre o carrinho e depois de uma semana você fecha. Pegou? 2 meses criando conteúdo, não é fácil, pagando para distribuir esse conteúdo. Depois, 1 semana de conteúdo denso, grande, 2 a 3 horas. E depois de todo esse trabalho, você abre o carrinho por 1 semana e fecha. E vai novamente começar o ciclo de 2 meses criando conteúdo e aí vai. Qual o resultado que eles esperam nessa semana? O Érico Rocha, na fórmula de lançamento, ele ensina, ele dá um nome, né? A promessa dele é o 6 em 7. O que é 6 em 7? 6 dígitos em 7 dias, que é em 1 semana de venda, 7 dias. 6 dígitos são R$100.000. Então a promessa dele é que você vai faturar R$100.000 em 7 dias. Milton, isso é charlatão, isso é conversa fiada, isso não funciona. Funciona, tá? Funciona. Mas você tem que
Criar conteúdo. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Estou querendo te ensinar a fórmula de lançamento? Não. Não é o meu objetivo aqui. A fórmula de lançamento, quando eu fiz, levei 3 meses estudando. Não foi fácil. Madrugada dentro, é muito conteúdo, muita matéria para você fazer isso direito. Mas a base que eu quero te passar aqui é essa. A base da fórmula de lançamento do Érico Rocha, do 6 em 7, é a geração de conteúdo de valor. Aí você pensa assim, bom, eu tenho um curso. Imagina no meu caso, eu tenho um curso de quê? De marketing digital, de vendas, te ensino o quê? A vender mais que todo dia. Então, durante 2 meses, eu vou te dar conteúdo. Para que você vai comprar meu curso? Se eu passei 2 meses te ensinando de graça. Então, lá na fórmula de lançamento é simples assim. Você vai dar conteúdo fora da ordem. Você vai dar conteúdo dizendo por que é importante fazer. Mas a ordem cronológica de fazer isso e o como fazer, aí eu não pago. Entendeu? Mas o que você conseguiu com esse conteúdo grátis? Você conseguiu que a pessoa te conhecesse, entendesse que você é uma autoridade naquele nicho, naquele assunto. Você conseguiu que ela provasse a sua maneira de ensinar e aí talvez ela decida comprar de você. Quer ver um exemplo claro disso? Com certeza vocês já viveram essa experiência. Quando eu vendia queijo, lá no meu e-commerce, Delícias das Fazendas, o que eu fazia durante uma época, toda sexta-feira? Às vezes fazia também no sábado ou no domingo. Degustação. Eu trabalhava com queijo Minas e queijo meia cura, que é um queijo mais durinho, de leite de búfala. E as pessoas tinham preconceito com leite de búfala, não conheciam, não sabiam. Estão acostumados a comer mussarela de búfala, burrata de búfala, mas queijo Minas não é comum, porque não tem muita búfala por aí, tem muita vaca, mas muita búfala não tem. E o que eu fazia? Então eu fazia uma degustação. Toma aqui um pedacinho de queijo. E ficava observando. A pessoa comia, gostava, porque é saboroso. E aí ela, que queijo é esse? Olha só, ela está conhecendo, eu estou gerando consciência nela. Com o quê? Com o conteúdo que é um pedaço de queijo Minas de búfala. E aí ela, poxa, gostei. É o que é queijo Minas de búfala, surpreendente. Olha, ela ficou surpresa com aquele conteúdo, ou com aquela degustação, com aquele pedaço de queijo. Pegou? E aí ela quer comprar, porque ela quer mais. E a degustação foi só até ali. É só aquele pedaço. Gerar conteúdo é a mesma coisa. Você faz uma degustação do seu conhecimento. Você faz uma degustação de como você ensina. Do que ela vai encontrar no conteúdo pago. Pegou? Pegou? E aí depois você abre o carrinho. Essa é a maneira do mercado de lançamento funcionar. Será que é uma boa estratégia? Vou te dizer que sim, é uma boa estratégia, funciona muito bem. Saindo do mercado de lançamento, tá? E vindo agora para a nossa aula de hoje, que é geração de conteúdo. A geração de conteúdo, além de te dar assim, resultados, vendas, quando você abre o carrinho ou se você trabalha com outra estratégia, ela consegue te trazer visibilidade. Porque toda hora você está na internet, seja no YouTube, no Facebook, ou no Instagram, no Story, no Feed, no Reels, percebe? Toda hora você está na internet. A pessoa, gente, esse camarada, essa pessoa, esse homem, essa mulher, fala muito, sabe o que está falando. Isso gera autoridade, autoridade no seu nicho. Então, gerar conteúdo com constância diariamente vai trazer para você autoridade. Com isso, você consegue uma coisa muito valiosa, que é trabalhar no orgânico e não depender de tráfego pago. Tráfego pago é muito bom, mas não depender de tráfego pago é excelente. O orgânico é muito mais duradouro, mas para vender no orgânico, você precisa de autoridade, você precisa de constância. Qual a diferença do tráfego orgânico para o tráfego pago? Além de pagar,
Porque pagar, na verdade, você paga pelos dois. O tráfego pago você paga com dinheiro e o orgânico com o seu tempo para construir, gerar, fazer conteúdo. O tráfego pago, você simplesmente faz uma postagem e paga, e ela vai ser distribuída para muita gente. O orgânico você vem gerando conteúdo. Olha só, você está pagando por esse trabalho, sua energia, seu tempo. E aí quando você faz uma postagem, você tem um alcance em cima do orgânico, que são pessoas que você já impactou. E isso continua no orgânico. No pago, acabou o dinheiro, acabou o anúncio. Se você não tem uma autoridade, quando acaba o dinheiro no tráfego pago, naquele instante, o seu anúncio para de ser exibido. Então, o tráfego pago é ruim? Não, é excelente. Tráfego pago é tudo de bom. É ruim que tem que pagar. Mas pare para pensar. Imagine que você trabalha com a revenda de carros. Então você compra o carro e revende. Você não tem que pagar para comprar o carro, para ter o carro para revender? Tudo é assim. Se você está na padaria, você vende biscoito da Piraquê, você não paga para a fábrica Piraquê para ter o biscoito na sua padaria e depois vender? O tráfego pago é assim. Você paga para conseguir vender. A diferença é que o tráfego pago funciona muito, te dá escala, mas enquanto você bota dinheiro lá. Você parou de botar dinheiro, automaticamente. É como se fosse uma rua, está cheia de gente, ou seja, tráfego, muitas pessoas andando. E aí de repente não tem ninguém andando. Quem vai comprar de você? Ninguém. Então essa é a diferença. Então gerar conteúdo, pega esse resumo, olha. Gerar conteúdo vai te favorecer trabalhar no orgânico. Não gerar conteúdo vai te obrigar a trabalhar no tráfego pago. Ok? Então pare e pense agora. Se eu falei que gerar conteúdo é uma das estratégias no marketing digital, qual é a outra estratégia? Qual é a outra maneira de trabalhar no marketing digital sem ser gerando conteúdo? No marketing digital chamamos de perpétuo, aquele curso, aquele produto que está sempre à venda, tá? Então é diferente do lançamento. Lançamento, uma coisa, perpétuo, outra coisa. Diferente. O que é o perpétuo? Por exemplo, a comunidade Milton Tavares, ela não está na estratégia de lançamento. Ela está na estratégia de perpétuo. Por quê? Se você quiser comprar hoje, entrar na comunidade, se você está assistindo essa aula, você já está na comunidade, mas você pode ter entrado aqui, né, naqueles 7 dias grátis, né? Ou como aluno gratuito, né? Uma experiência, que é também uma degustação. Então, se alguém quiser comprar, entrar na comunidade hoje, ela pode. Se ela quisesse entrar um mês atrás, ela podia. Se ela quiser entrar um mês daqui para frente, também pode. Ela está no perpétuo, ela está sempre à venda, entendeu? É diferente do lançamento, que você trabalha 2 meses e uma semana, bum, você faz uma venda monstruosa, né? Conforme diz o Érico Rocha, 6 em 7. Você faz 100 mil em uma semana. A comunidade não está assim, ela está sempre aberta e você pode entrar quando quiser. Essa é a diferença básica. O perpétuo, qual a vantagem do perpétuo? Tá? A vantagem do perpétuo é que você vai gerando conteúdo, você vai aumentando a sua autoridade e com isso você está sempre aberto. Agora pare e pense. No lançamento você gera conteúdo por 2 meses e bum, faz uma semana, né, fantástica de venda. Depois fica 2 meses sem vender. No perpétuo você vende todo dia, mas não tem um boom. Se juntar as duas forças e se você trabalhar fazendo conteúdo, assim como o lançamento exige, e você usar o tráfego pago, assim como o perpétuo exige, então você vai conseguir ter autoridade, alcance muito maior por conta do tráfego pago. Então o que eu quero te dizer com isso? Tá? Vamos fazer agora aqui um resumão até aqui. Fazer conteúdo todo dia é bom? É a única estratégia? Não. Existe o certo e o errado? Não.
São estratégias diferentes e você tem que conhecer, olha só, tem que estudar para conhecer. E aí você pensa assim, o que faz sentido para mim? Para o meu mercado, para o meu nicho, para a minha persona, para o meu negócio, para a minha rotina. E aí você decide. Se você vai trabalhar tipo lançamento, tipo perpétuo, tipo venda direta, o que você vai fazer? Se você vai gerar conteúdo ou não. A escolha é sua. Pegou? Então cuidado quando você vê algum vídeo, alguém dizendo assim, você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada, você tem que escolher qual estratégia faz mais sentido para você. Quer meu conselho para você? Bom, eu vou te dizer então como eu comecei, tá? Quando eu estudo marketing desde 19 anos de idade, né? Eu comecei lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, bem novo, mas era marketing tradicional. Quando eu comecei no marketing digital, né? Que já é uma reciclagem que eu tive que fazer, eu comecei no orgânico, sem nenhum conteúdo, e vendi, tá? Eu comecei a vender no segundo dia. Eu entrei como afiliado, então eu estava divulgando um curso que ajudava mulheres a fazer bolo no pote e vender, ter uma renda extra com isso. Eu não entendo nada de bolo, mas eu usava as estratégias de marketing que eu conhecia no orgânico para vender. No segundo dia eu já fiz 4 vendas, se eu não me engano, sem nenhum conteúdo e sem tráfego pago. Mas o que eu entendi? Qual o meu conselho para você? Eu entendi que isso não ia dar escala, isso não ia se multiplicar. E assim, o grande lance, né, a grande vantagem do marketing digital é a escala, é você poder vender muito, ou conforme eu gosto de dizer, vender mais e todo dia. Daquela maneira que eu estava fazendo, sem conteúdo e sem tráfego pago, eu não ia vender mais e todo dia, tem um limite e ia parar. Então eu entendi isso. Eu comecei como afiliado no orgânico e vendi. Mas eu não te aconselho isso. Meu conselho é: invista na geração de conteúdo. Gere valor, gere autoridade naquilo que você entende que é o seu nicho. Entenda que a sua persona, né, aquele seu cliente ideal, ele tem que perceber em você, você tem condições de ensinar algo para ele. Então ensine, gere valor, mesmo no orgânico, mesmo de graça. É a degustação, lembra do que eu falei da degustação? Eu tinha que pegar um queijão, partir e dar de graça. Então existe um custo nisso, é um fato. Mas eu pegava um queijo, né, era o queijo grandão, partia e dava como degustação e vendia 50 outros queijos. Então você vai dar conteúdo de graça e você vai vender 50 outros conteúdos. Então meu conselho para você: defina o seu nicho, defina a sua persona e gere conteúdo diariamente. Gere conteúdo diariamente, usando a estratégia que você vai aprender agora, para que a geração de conteúdo não vire uma prisão, uma escravidão para você. Ok? Vamos entrar então aqui numa etapa bem interessante. Conteúdo, o desafio diário. Por que é importante? Porque muita gente para aí. E se não tiver constância, não adianta. Você tem que ser constante. Vou postar todo dia. Poste todo dia. Vou postar dia sim, dia não. Então poste segunda, quarta, sexta e aí vai. Mas seja constante no que você faz. O algoritmo, ele gosta disso. O algoritmo do Facebook, que é o mesmo do Instagram, o algoritmo do YouTube, que é o mesmo do Google, o algoritmo do TikTok, eles gostam de constância. Eles são o que é um algoritmo? É um robozinho, é um cálculo matemático. Então o que ele gosta? Ele gosta de previsibilidade. Então ele sabe que o seu canal, ele dia sim, dia não, coloca conteúdo. Então ele pode confiar que se ele apresentar o seu canal, talvez você consiga trazer mais visualizações e fique mais preso na plataforma, que é o que o algoritmo quer. O que o algoritmo do Instagram quer? Que você fique ali, que você não vá para o TikTok, que você não vá para o YouTube, ou que você não desligue o celular. Entende? Então ter essa previsibilidade para o algoritmo é importante. Então você precisa de constância.
vá no seu tempo, mas constância. O que acontece com muitos criadores de conteúdo? Muita gente que quer vender na internet usando o orgânico, então escolhe gerar conteúdo. Primeira semana eles conseguem gerar conteúdo, a segunda já não conseguem, e aí talvez faça alguma coisa sem planejamento, e na terceira não consegue. E aí não tem resultado. E aí desanima. Percebeu? A estratégia que você vai aprender aqui agora vai te ajudar a pular essa etapa, a gerar conteúdo diariamente, com constância, sem desanimar, sem que isso vire uma prisão para você, porque se virar uma prisão também, não é legal. Você vai sair do CLT, que é uma prisão, e vai entrar no digital, tornando ele uma prisão. Existem técnicas e estratégias para a criação de conteúdo, para que a criação de conteúdo possa fluir de maneira suave, de maneira mais fácil. Isso é o que você vai aprender aqui na comunidade. A aula de hoje é só uma de uma série sobre criação de conteúdo. É só a primeira. Criação de conteúdo é muito extenso e a gente precisa falar de muita coisa. Então, para falar com profundidade, para que você possa entender de uma vez por todas e passar esse assunto e entrar no próximo, foi necessário que eu colocasse mais de uma aula. E você vai gostar. A primeira aula de hoje você vai aprender primeiro qual o passo a passo. Vou te dizer agora qual é o passo a passo para que você gere conteúdo. O que você precisa fazer? E vamos abordar o primeiro passo hoje, tá? Então, o que você precisa fazer para gerar conteúdo de maneira relevante para a sua persona, para o seu público-alvo? Bom, primeira coisa, você tem que pensar num tema. Você vai falar de quê? Imagine que você trabalha no nicho de emagrecimento. Então, você vai falar sobre dietas. Ou você pode falar sobre atividades físicas, ginástica. Então, qual é o seu tema? Como é o seu nicho? Você precisa pensar nisso. Então, primeiro ponto, tema. Você tem que pensar qual é o meu tema. Fechou? Segundo ponto, calendário. O que eu posto sobre esse tema, sobre esse nicho, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. É isso aí. No sábado, no domingo, na primeira semana de janeiro, na segunda de fevereiro, no meio de março. O que eu posto no inverno? Você tem que ter um calendário de conteúdo, de postagem de conteúdo. Não se assuste. Você vai fazer isso uma vez e pronto. Depois é só ir recolhendo os louros pelo trabalho que você fez, que foi um trabalho de planejamento. Então você já pegou aqui, ó, meu tema vai ser esse, meu calendário vai ser esse. O que você precisa agora? De um roteiro. O que você vai falar no início, no meio e no fim. Você precisa de um roteiro. Por que o roteiro ele é importante? Para que você possa fluir sem perder. Nós falamos sobre roteiro na aula da semana retrasada, se eu não me engano. Aqui na comunidade tem sobre vídeos, né? Que logo no início você tem 3 segundos ou 4 palavras para chamar a atenção. E você, nessa introdução, nesse início, você tem que conseguir fazer isso. Então, o roteiro, ele vai te ajudar nesse sentido. A você saber o que você vai falar no início, no meio e no fim. Entendeu? Terceiro ponto, mapa mental. O que é mapa mental? É um esboço, é um rascunho, é um croquis, entende? Do que você vai falar. Porque olha só, início, meio e fim é muito vago. Então, o que eu vou falar no início? Imagine que você vai falar sobre o nicho de emagrecimento. No início eu vou despertar curiosidade sobre como emagrecer em 30 dias. Então você pode começar assim: você que quer emagrecer em 30 dias, clica aqui embaixo e saiba mais. Será que isso funciona? Então você tem que ter um meio. Olha só, você botou: você que quer emagrecer em 30 dias, clica aqui embaixo. Conclusão, CTA. Faltou o meio, faltou gatilho mental. Percebe? Então, mapa mental vai te ajudar nesse sentido, a você ter esse roteiro mais detalhado. Então, esse esboço vai te trazer tudo isso. Então, o mapa mental ele é fundamental. O que o mapa mental ajuda também? Olhar para a câmera e gravar, para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos
que diz que algumas pessoas têm mais medo de gravar um vídeo, de se expor na internet, tem medo de ser julgado pelos amigos, pela família, de como ele saiu no vídeo, se ele gaguejou, se o cabelo está bonitinho, arrumadinho, se seja lá o que for. Eles têm mais medo disso, de produzir conteúdo gravando vídeo, do que da morte. Estranho, né? Mas é o que a pesquisa revelou. Então, se você tem um mapa mental, essa ansiedade que bate no coração, ela diminui. Por quê? Porque você tem ali uma linha de raciocínio a seguir. Eu estou falando com vocês aqui, tem 35 minutos. Eu tenho um mapa mental ali, ó, tá bem ali. Se eu depender da minha memória, o assunto, eu sei o assunto. É o assunto do meu dia a dia, eu sei. Mas a linha de raciocínio está escrita ali, em tópicos, não cada palavra. Agora mesmo eu estou falando com vocês, olhando diretamente para vocês, sem olhar para o meu mapa mental. Por quê? Porque eu sei o assunto. Mas se eu tiver que estar falando agora e tentando lembrar o próximo tópico, eu começo a ficar ansioso, começo a ficar nervoso e perco a naturalidade. E um vídeo frio, sem naturalidade, não vende, não conecta. Percebe? Agora, por exemplo, qual é o próximo passo? Eu dou uma olhadinha para lá. Já peguei ele no meu mapa mental. O próximo passo é o quê? Gravar o vídeo. Porque se você já fez o mapa mental e você está tendo o seu roteiro ali alinhado, a sua linha de raciocínio, tem que partir para a gravação do vídeo. Como é que você pode fazer para gravar o vídeo de maneira também suave, mais fácil, mais prática? Você vai aprender aqui. Embora já tenhamos abordado esse assunto na aula sobre gravação de vídeo, na semana retrasada, se eu não me engano. Depois você tem que editar esse vídeo, salvar para que você possa subir para a plataforma, seja ela YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, seja qual for. Depois de tudo isso, você tem que postar. Lembra que eu falei que tinha que ser com constância? Imagine agora você, segunda-feira, você resolveu que vai postar todo dia, 7 horas da manhã, para aproveitar aquele pessoal que está indo para o trabalho, né? Está no ônibus e está escutando alguma coisa, está vendo alguma coisa. E aí você tem que acordar às 6h45 para postar. Já pensou que prisão? Então você vai aprender aqui qual aplicativo que você pode usar para agendar a sua postagem. Porque senão, o dia que você estiver doente, o dia que bater aquela depressão e a autoestima for lá embaixo, você não vai postar. Mesmo que o conteúdo esteja pronto. Somos seres humanos, temos problemas, adversidades, ansiedades. Como é que combate tudo isso? Agendando. Você agenda as suas postagens e esquece. Isso vira um piloto automático. Percebe? A estratégia que você está aprendendo aqui na comunidade é de valor muito grande, né? Então a pergunta é, como não desistir desse grande desafio que é a criação de conteúdo? É com estratégia. Porque além de toda essa rotina que é criar conteúdo, você ainda tem o quê? A sua rotina normal. O seu trabalho, se você ainda não vive da internet, a sua família e tudo mais que envolve o seu dia a dia. Então para pensar. É por isso que muita gente desiste da internet e fala assim, a internet só funciona para fulano, para Beltrano, para ele, para ela, para mim não funciona. Isso não é bem assim, não. A internet não é isso tudo. É porque eles não entendem a estratégia que os grandes players do mercado usam para facilitar a vida e conseguir gerar conteúdo todo dia, entre tantas outras estratégias que existem na internet e que precisam de estratégia de tempo, de rotina para que sejam feitas. Então muitos, por não dominar essa estratégia, desistem. Eu não quero que aconteça isso com você, porque o mercado digital ele é muito bom e você pode virar essa chave. Acredite em você, não se desanime. Escute essa estratégia, volte esse vídeo várias vezes, vai ficar gravado aqui na comunidade. Então volte, entenda a estratégia em detalhes para que você possa aplicar ela de fato, tá? Nessa batalha de criar conteúdo, você precisa entender que uma coisa está ligada na outra, tá? Então
falando sobre essa estratégia de maneira específica, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, quando você faz uma ação no marketing digital, essa ação ela vai ter uma repercussão em outra ação, que vai ter repercussão em mais outra ação e mais outra ação. E uma coisa está ligada na outra. Se você faz a primeira mal feita, a segunda sai mal feita. É como nós vimos na aula da semana passada. Falamos sobre o quê? Persona, não foi? Nós falamos que a persona é a base, assim como uma casa precisa de um bom alicerce, e esse alicerce em cima de um bom terreno firme, não é? A persona não é isso? A base está lá na persona. Para que você gere conteúdo, você tem que ter passado por essa etapa chamada persona, criação de persona. A persona é a base de tudo no mercado digital, para que você consiga falar com quem interessa. Por quê? Porque se você não tiver uma persona bem definida, você vai falar com todo mundo. Você não direciona a sua comunicação para um grupo de pessoas especificamente, ou para uma pessoa especificamente. Você fala com todo mundo de maneira geral. E quem fala com todo mundo não se conecta com ninguém. Então, para gerar conteúdo, eu tenho que ter passado, queimado a etapa de persona. Então, o conselho que eu te dou aqui agora: pare e me escute com atenção agora. Pegue, olha só, os vídeos aqui na comunidade é um por semana, certo? Um vídeo novo por semana. É claro que você tem muito conteúdo aí, se você for consumir isso tudo, vai levar muito tempo. Já existe muito conteúdo na comunidade. Mas toda semana tem um conteúdo novo. Pegue esse conteúdo, estude como foi na semana passada e aplique durante essa semana. Por que eu digo isso? Porque olha só, esse exemplo, você semana passada pegou esse conteúdo sobre persona, assistiu, talvez você não tenha tido ainda uma compreensão total, volta, assiste de novo, escreve, anota os insights, coloca em prática. Hoje, outra semana, você não tem mais que pensar em persona, acabou, virou a página. Existem muitos detalhes para você aprender no mundo do marketing digital. Então você precisa ir queimando as etapas. Você não pode ficar com aquele bolo, com aquela confusão em volta da sua cabeça. Você tem que ter foco, direção, entendeu? Então semana passada você aprendeu sobre persona, você construiu a sua persona, acabou. Você pode revisitar a sua persona para fazer um ajuste fino, mas esse assunto ficou atrás. O que você vai fazer agora? Agora você vai pensar em geração de conteúdo. E por ter uma persona definida, por ter feito esse dever de casa bem feito, você vai conseguir hoje se desempenhar bem nessa aula de hoje. Por quê? A persona, ela é a base da criação de conteúdo. Assim como a persona é a base do tráfego pago, é a base da página de vendas bem feita, é a base do e-mail marketing, a base do funil de vendas, é a base dos lançamentos. Então, para a sua geração de conteúdo funcionar, você precisa ter queimado essa etapa da persona. Fechou? Bom, então vamos nós. Etapa da persona queimada. Acabou. Você pegou aqui a persona, resolveu. Vamos entrar no primeiro ponto da nossa estratégia, tá? Lembra que é o primeiro ponto, mas você já fez a persona. Então, é uma estratégia linear. Estamos agora partindo aqui do primeiro ponto, mas existem coisas atrás que você já fez. O primeiro ponto é o tema. Como é que você consegue ter temas sobre o mesmo nicho para todos os dias? Essa é a pergunta da maioria das pessoas. Isso parece coisa de louco. Como? Como eu vou falar sobre emagrecimento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois outra semana e direto? Como? Que tanto assunto é esse? Talvez você consiga falar uma semana, 5 dias. Mas como é que você consegue constância? Como é que você consegue fazer isso? Você vai aprender agora. Agora você vai aprender como falar sobre o mesmo assunto de maneira relevante e todo dia. Pare para pensar. Se você chegou nessa etapa de definir a sua persona, que foi semana passada, você já tem um nicho, certo? Então imagina que o seu nicho é refrigeração, tá? Então quem é a sua persona? Depende. Você trabalha para empresas, né, instalando ar-condicionado industrial, ou você trabalha para
residência, né, para pessoa física, você precisa entender. Ou você trabalha para ar-condicionado de carro, então você tem um nicho, a refrigeração, e você vai ter um subnicho. E nesse subnicho estará o que? A sua persona. É isso que vai definir o seu tema. Pegou? Você tem um nicho, seu nicho, presta atenção. Refrigeração. Você trabalha com o quê? Com refrigeração de carro, ar-condicionado para carro? Não. Você trabalha com ar-condicionado para indústria? Não. Você trabalha com ar-condicionado para residência. Então, no nicho de refrigeração, a sua persona, ou seu subnicho está aqui, ó. Ar-condicionado residencial. O seu tema vai ter que girar em torno disso. Ar-condicionado residencial. Pegou? Percebeu? O que você vai ter que fazer? Voltando à aula de semana passada. O que eu deixei como dever de casa para vocês? Quem fez o dever de casa? Agora eu quero ver. Foram 10 dores, lembra? Eu pedi para vocês listarem, para construir a persona direita, 10 dores, 10 desejos, 10 medos e 10 objeções. Não foi isso? E em cima disso você constrói a sua persona. Então, se você fez o dever de casa na semana passada, a aula de hoje fica mais fácil. Porque hoje nós vamos usar isso. Ó, 10 dores, 10 desejos, 10 medos, 10 objeções dão 40 sentimentos, 40 emoções que o seu avatar, que a sua persona tem. E o que você vai fazer com esses 40 sentimentos? Pare e pense, esses sentimentos, dores, medos, desejos, objeções, eles fecham o coração, ou abrem o coração da sua persona. Eles são o que motiva a sua persona à ação. Então você tem aí 40 sentimentos que são a chave para quê? Pare e pense. Para vender mais e todo dia. São esses 40 desejos, medos, 10 de cada, né? Desejos, medos, objeções que vão fazer você vender, abordando esses temas. Aí você para e pensa, bom, tá bom, então eu vou falar sobre 10 desejos, 10 medos, 10 objeções e vou falar sobre 10 dores, mas só dá 40 temas. Você falou para mim que ia ter tema para muito mais tempo, 40 temas dá um mês, menos de um mês e meio. Então, olha só a estratégia. Agora eu já vou te entregar a estratégia, vou explicar bem mais à frente, hoje ainda, mas você já vai entender a estratégia agora. Você tem 40 emoções ou sentimentos que movem a sua persona. Imagine que você faça, para cada emoção dessa, para cada dor, para cada desejo, para cada medo, para cada objeção, para cada uma dessas 10, que somados deram 40, você faça um conteúdo em vídeo. Então você tem 40 vídeos, certo? Para postar. E você faça o mesmo conteúdo, o mesmo tema, você faça agora como uma imagem estática, uma foto ou um texto. Né? Então você vai fazer 40 vídeos e você vai fazer 40 imagens estáticas. 40 mais 40, 80. Então, se você só tinha um pouquinho mais de um mês de temas, de conteúdos, você tem agora quase 3 meses de conteúdo, 80 dias. 3 meses seriam 90 dias. Né? O que você fez? Dores, medos, desejos, objeções. Ponto final, persona. E aí você pegou e fez uns em vídeo, do mesmo tema, e você fez outros em imagem estática. Texto, imagem, seja como for. Vamos ver um exemplo na prática? Imagine que você trabalha com nicho de emagrecimento. E uma das dores, olha só, dor, desejo, medo, objeção. Vamos falar só de dor. E são 10 dores. Vamos pegar uma dor, tá? Então, um desses 40 itens, desses 40 sentimentos. Uma dor desse nicho de emagrecimento, o que é? As pessoas às vezes têm medo do julgamento, das suas amigas acharem que elas estão gordas, não é verdade? Não se sentir à vontade com o tamanho do seu corpo, com o seu peso, a roupa não cai tão bem. Então, uma dor no nicho de emagrecimento é o quê? É se sentir inferior em comparação com as amigas.
Então imagine que você agora vai falar sobre isso, esse é o seu tema, autoestima, tá? Então, seu tema baseado nessa única dor da sua persona, você vai falar sobre autoestima. Então você faz um vídeo, como melhorar sua autoestima em 5 passos. Lembra que eu falei sobre quantificar, que é legal? Que as pessoas ficam querendo saber qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo. Pois é, lá no início você fala, olha, esse aqui é o primeiro, mas o melhor está lá no final e tal. Então 5 passos por isso. Então, foca aqui. Como melhorar sua autoestima em 5 passos. E aí você vai falar. Você fez um vídeo. Agora, o mesmo tema. Como melhorar sua autoestima em 5 passos em um carrossel no Instagram. Texto, sem vídeo, sem imagem, sem nada. Só o conteúdo. O que você fez? Você multiplicou o mesmo tema, uma mesma dor, em 2. Você tem agora um vídeo falando sobre aquilo e você tem um carrossel no Instagram falando sobre o mesmo tema. Então você tem uma multiplicação de temas de maneira muito simples e muito fácil. Percebe como é que o mesmo tema ele pode ser explorado de diversas maneiras, mudando a linha editorial ou a forma, o estilo de comunicação? É só isso que você precisa pensar. Isso, ó, vai expandir a sua maneira de pensar. Essa estratégia simples, óbvia, boba, faz diferença na hora de você se manter no mercado digital na criação de conteúdo. Ela abre infinitas possibilidades, porque ela multiplica os seus conteúdos. Essa estratégia, se você percebe, ela pode fazer você continuar no marketing digital ou desistir. Essa estratégia consegue transformar o impossível, gerar conteúdo todo dia, falar sobre o meu nicho todo dia. O que eu vou falar? De onde eu tiro tanta ideia? Isso é impossível, né? Não. Essa estratégia, esse conhecimento que você está aprendendo aqui, transforma o impossível em possível. E eu posso te dizer uma coisa, se você lembra daquele seu amigo, da sua amiga que está aí também, ó, se virando nos 30, convida ela para a comunidade. Essa estratégia, com todas as outras que você está aprendendo aqui, mudam o jogo, transformam o negócio. Então compartilhe esse conhecimento, compartilhe a comunidade com quem você acha que pode se beneficiar disso também. Transforme você também o impossível em possível. Muitos desistem porque não é fácil gerar conteúdo, mas com essa estratégia que você está aprendendo aqui, gerar conteúdo vira uma brincadeira. Por que vira uma brincadeira? Porque você começa a fazer combinações e isso se torna divertido. A maneira como que você consegue mudar o jogo na criação de conteúdo. Aquilo que era difícil, desanimador, fica fácil e divertido. Estimula a sua criatividade. Mas será que dá para aumentar essa brincadeira? O que você acha? Dá. Nós podemos continuar essa brincadeira de pegar cada uma dessas 40 emoções ou 40 sentimentos do seu avatar, que nós vimos lá na persona, e continuar multiplicando os tipos de criativo. O que nós fizemos aqui? Nós colocamos um vídeo e uma postagem tipo carrossel no Instagram, não foi isso? 2 variações. E se tivéssemos mais variações? Hein? Quantos tipos de imagens nós podemos usar? Quantos tipos de vídeo nós podemos usar? As possibilidades, elas se tornam infinitas. Por isso é que vira uma brincadeira. Uma ideia que eu te dou, uma dica, é formar um banco de ideias. Pode ser de vídeos ou de imagens. Você está rodando o seu feed, seja no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde for. Você viu uma ideia interessante, diferente, que você gostou, faz sentido para o seu nicho, para o seu negócio, grava, anota. E você vai gerando um banco de ideias só seu, focado no seu nicho. E aí quando bater aquele dia que você está mais desanimado, que bate aquele bloqueio criativo, que você não consegue pensar, você não dormiu direito, você pode recorrer a esse banco de ideias.
E aí você vai fazer o quê? Copiar dos outros? Não! Você vai se inspirar no seu banco de vídeos, no seu banco de imagens. E aí você vai conseguir ter postagens, talvez, para o ano inteiro. Será que é possível ter postagens para o ano inteiro? Nós vamos ver que sim. Para que você tenha postagens o ano inteiro, você precisa multiplicar os tipos de vídeo. Que tipos de vídeo e imagens nós podemos usar? Vamos ver aqui 12 tipos de vídeo diferentes. Anota aí, ó, 12 tipos de vídeo e só 5, para não estender muito a aula, né? Só 5 tipos de imagens que podemos usar. E aí já serão 17 variações do mesmo tema, tá? Primeiro tipo de vídeo é o vídeo normal, aquele vídeo que você está acostumado a gravar. É um vídeo simples, mas pare e pense. Não menospreze um vídeo simples. O feijão com arroz bem feito, ele vale muito. Fechou? Então, vídeo simples. Primeiro tipo de vídeo. Segundo tipo de vídeo, você já aprendeu aqui, é aquele vídeo da mão, né? Escrevendo no quadro branco, né? Tem aqui tutorial do Benime que te ensina a fazer isso, passo a passo, é simples. Então imagina, como emagrecer, né? Melhorar a autoestima em 5 passos. Então vai ter uma mãozinha escrevendo isso. É diferente de um carrossel escrito que a pessoa tem que ficar rodando. É diferente de você estar falando como emagrecer. Mas o tema é o mesmo. Perdeu? Perdeu. Pegou? Fechou? Entendeu? Então o segundo tipo de vídeo é o vídeo do quadro branco, usado, um dos aplicativos que faz isso, né? É o Benime. Um outro tipo de vídeo bem interessante é quando você junta várias imagens de um banco de imagens, né? Ou de vídeos, e faz uma narração, você nem aparece. Muita gente no mercado digital tem vergonha de aparecer, né? De ser julgado. Se está feio, se está bonito, gagueja, fala mal, fala bem, está lendo, não está? Então, muita gente escolhe por usar um banco de imagens, passando e ele vai narrando e não aparece, ninguém sabe quem é ele. Então, é uma maneira, é um tipo de vídeo também. E você pode fazer isso até no Canva. É só escolher vídeo e você tem ali vídeos e imagens, você vai vendo uma sequência de vídeos ou imagens, ou de vídeos e imagens que faz sentido com o seu conteúdo, e você vai botar elas numa sequência e vai falar o seu texto. É bem simples. É mais uma maneira de explorar o mesmo tema. Fechou? Outro tipo de vídeo, quarto tipo de vídeo, a mãozinha apontando. Pode ser apontando para o seu celular, ou para a tela do seu computador, ou para uma anotação escrita. Tanto faz. Então vai ter aqui a tela e você vai estar apontando. Vou botar aqui para você ver como é que funciona, mas é bem simples, funciona. Talvez você já tenha visto esse tipo de vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube. É uma maneira também de você passar o conteúdo do mesmo tema de uma maneira diferente, que não é tão comum assim, tá? Isso gera curiosidade no espectador, assim como o vídeo do Benime, né? Uma maneira engraçada, né, que você pode usar às vezes para passar o seu conteúdo também falando do mesmo tema, é usar um vídeo tipo cinema mudo. Lembra antigamente como é que era? A imagem era em preto e branco e ela era mais acelerada, não era assim? E é facinho fazer isso. É só você escolher o seu vídeo lá no seu programa de edição, no celular mesmo. Aqui tem tutorial do KineMaster, né, que é o que eu uso. Eu acho simples e fácil no celular mesmo, mas você pode usar outros, Adobe Premiere, tantos outros no seu PC ou no seu celular. Então você vai transformar o seu vídeo em preto e branco e vai simplesmente acelerar ele. Então você vai gravar normalmente e vai fazer isso. Você já passa o conteúdo, aquele tema, de uma outra maneira. E a pegada do vídeo tipo cinema mudo é a diversão. Talvez seja um vídeo que você possa, no seu calendário de postagens, escolher para o fim de semana. E você vai fazer alguma coisa que se torne engraçada, divertida, né? Talvez uma pessoa escolhendo a roupa e a roupa ficou apertada, ou chegou alguma coisa gostosa que você vende, a pessoa bobeou e acabou, quando olha na mesa a família já comeu. E aí é usar a criatividade e botar em preto e branco e acelerar. É simples assim.
E você tem mais uma opção, né, de fazer seu vídeo. Beleza? Sexta opção para você. Mão escrevendo, mas não é a mão no quadro branco. É a sua mão escrevendo na mesa e aí você bota em cima o celular filmando. Entendeu? Vou te colocar aqui também exemplo sobre isso, mas é muito simples, você vê muito no Instagram, né? Uma pessoa começou a fazer, depois outra fez e hoje tem vários fazendo. Isso é uma maneira de abordar o mesmo tema, tá? De um tipo de vídeo diferente, usando também o gatilho mental da curiosidade. Você vê a mão escrevendo, o que você quer fazer? Ver o final da escrita. Entendeu? Então funciona também muito bem mão escrevendo. Sétimo tipo, narração de um vídeo que já existe, bem conhecido no cinema, tá? Eu particularmente acho divertido fazer isso, faço muito com meu filho mais novo, o Henrique. A gente muda a voz e é muito simples. Vou colocar aqui também o exemplo, mas é muito simples. Você simplesmente vai lá no seu aplicativo de edição e bota o volume em 0. E na hora que a pessoa está falando, você aperta o botãozinho de narração e coloca a sua voz falando algo que tem a ver com o seu nicho, com o seu produto, com o que você está vendendo, que tem a ver com o seu avatar. E pronto. Vai ser também uma pegada engraçada, talvez um vídeo interessante para você postar em fim de semana, em época de feriado, de festas, né? Onde as pessoas estão mais descontraídas. Lembra? Calendário de conteúdo. Você tem opções para segunda-feira, para final de mês, para início de mês, para meio de mês, para feriados. Usando essas variações, estamos falando aqui do mesmo tema. Pegou? Próximo tipo de vídeo. Vídeo tipo TikTok. Se isso faz sentido para você, para o seu nicho, você pode usar também. Você pode fazer aquelas dancinhas tradicionais, você pode só levantar assim a cabeça, fazer assim com o ombro, apontar assim. Mas é um tipo de vídeo que hoje está muito em moda, que se faz sentido para você, para o seu nicho, talvez um ramo de medicina, de advocacia, não fique muito bem isso, né? Mas se faz sentido para o seu ramo, por que não? Pode fazer também. Você vai abordar o mesmo tema de uma maneira diferente. Vídeo do tipo máquina de escrever. Olha só, nós tivemos a mão escrevendo, não é isso? Agora lá no Canva, tá? Eu gosto de ensinar coisa simples, fácil de ser replicada. Lá no Canva você escreve um texto. E aí depois você, pode ser no vídeo, tá? Ou pode ser tanto no vídeo, como você pode pegar uma imagem parada e transformar em um vídeo. A única coisa em movimento vai ser esse texto. Você vai em animar, escolhe máquina de escrever. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma imagem, uma foto, seja o que for, e o texto ele vai começar a aparecer. Então isso também acende o gatilho mental da curiosidade. As pessoas vão querer ver o que é isso e você vai prender a atenção. E é uma maneira diferente de falar do mesmo conteúdo, de multiplicar os temas para as suas postagens. Outra maneira, estamos na 10ª maneira de vídeo que você pode escolher para fazer. Faz tipo podcast. É só meter aquele fone, botar um microfone grandão na sua frente e falar, olhando assim para o lado. Pronto, virou um podcast. Então é uma maneira diferente. Qual a vantagem disso? Por que você deveria fazer um vídeo tipo podcast? Isso ajuda a passar uma imagem de autoridade sua no seu ramo, no seu mercado, no seu nicho. Entendeu? Então, além de ser uma variação de vídeo para você usar no mesmo tema, também te ajuda a gerar autoridade para você na frente da sua persona. Outro tipo, vídeo com perguntas e respostas. Então, você tem lá a sua caixinha de perguntas e alguém perguntou para você assim: você está lá no nicho de emagrecimento, mas é possível emagrecer em 30 dias quantos quilos? Olha só que pergunta, né? E aí você agora vamos aqui responder a pergunta da Joana, lá do Ceará. A Joana perguntou quantos quilos ela consegue emagrecer em 30 dias. Bom, respondendo então a Joana, olha só, você está falando a mesma coisa, mas é no estilo pergunta e resposta. Você pode usar uma pessoa para fazer a pergunta para você, ou você cita a pergunta simplesmente e responde. E a fonte de pergunta?
São as suas próprias postagens, o que as pessoas perguntam, questionam de você mesmo. E você vai usar como um estilo de vídeo diferente para o mesmo conteúdo. 12º que eu vou passar e chega, senão a gente passa o dia inteiro falando de tipos diferentes de vídeos, e são infinitos, tá? Mas só mais esse, é tipo live. Qual que é o estilo live? Olá pessoal, muito bem-vindo a essa live. Oi, eu estou vendo aqui que o João do Ceará entrou. Oi João, parabéns, muito bom. Coloca aí, nos comentários de onde você é. Tá calor? Você começa a falar coisas, você está ao vivo. Então você fala coisas que você não falaria num vídeo como esse aqui agora. Entende? Então é um vídeo tipo live, que pode ser uma live ou pode ser um vídeo tipo live, sem ser live, um vídeo gravado. Vale a pena fazer live? Já que entramos nesse ponto, vale muito. Por quê? Primeiro, você faz um vídeo gravado, você vai querer editar o vídeo. A gente é assim, a gente quer sempre o melhor, então a gente quer editar o vídeo. O que acontece? Toma tempo. A live sai do jeito que sair, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Por quê? Porque se errar foi. Pegou? Então a live, ela é o que é. Ah, mas eu vou fazer live, eu só tenho 1000 seguidores, eu só tenho 500 seguidores, não vai aparecer ninguém na minha live. Normal. Você está ali fazendo uma live, mas a sua segunda intenção é gerar conteúdo. A sua live vai ficar gravada direto. Entendeu? Então, ela tem dois papéis. Ela tem o papel de ser uma live. Imagina uma live no Instagram, aparece logo lá ao vivo, e isso gera curiosidade. Algumas pessoas podem entrar, sendo seus seguidores ou não. Mas ela também é uma maneira de gerar conteúdo de forma mais despretensiosa, mais solta e sem edição. É o que é. Acabou. Entendeu? Então use live. Esse foi a 12ª maneira, né, de produção de vídeo. Imagem. O que podemos fazer em relação à imagem? Eu vou dar só 5 exemplos de imagens, né? Nós podemos usar foto, né? Uma foto, né? Imagina aqui minha foto e um texto aqui, eu chego aqui para o lado e uso aqui para escrever e pronto, é a minha postagem. Não é assim? Nós podemos usar só texto, isso também é muito interessante, que é bem direto, sem foto, sem imagem nenhuma, nem fotografia, nem desenho, ilustração nenhuma, só texto. É uma segunda maneira, um segundo tipo de criativo, né, com imagem estática. Nós podemos usar a foto carrossel. No Instagram, por exemplo, dá para fazer 10, né, uma sequência de 10 imagens estáticas. Então, se você diz assim, 5 segredos, então você já tem 5 segredos, uma postagem para cada um quadradinho para cada um dos segredos, você tem ainda mais 5 para distribuir entre a introdução e a sua conclusão e o seu CTA. Então o carrossel é mais um tipo. Advertorial é tipo uma reportagem que você você vai postar falando de você na terceira pessoa, como se fosse uma reportagem sobre você, sobre o seu negócio. E checklist funciona muito também. 5 passos, 5 maneiras, 10 coisas, 10 segredos, 1, 2, 3, 4, né? Veja o passo a passo, entende? O que nós vimos aqui então? Vamos fechar? 5 tipos de criativos com imagem estática. 12 tipos de vídeo. Onde isso vai parar? Fala para mim. Vamos fazer as contas juntos? Avatar, 10 desejos, 10 medo, 10 objeções e o outro até esqueci agora qual é, mas são 40 sentimentos, 40 emoções do seu avatar. Fechou? Agora você vai pegar dessas 40 emoções e cada uma é um tema, então você tem aqui na realidade 40 temas. Você vai pegar 12 tipos de vídeo e 5 tipos de imagem estática, dá 17. Qual é o resultado de tudo isso? Será que dá postagem para um ano? O que você acha? 12 mais 5 são 17 tipos de criativo. 17 vezes 40 emoções da sua persona são, rufem os tambores, 680
temas, tipos de criativo do mesmo tema, tipos de vídeo, tipos de imagem estática, de tudo isso baseado na aula da semana passada. Desejo, medo, objeção da sua persona. Entendeu? Entendeu como que é simples essa estratégia? E como que ela abre a possibilidade para muita coisa? 680 ideias são quase 2 anos de conteúdo para você trabalhar. Tá bom para você? Quase 2 anos de conteúdo, com apenas uma das dores sendo multiplicada por todos esses conteúdos. Você consegue fazer aquilo que era o bicho-papão, a fera selvagem, indomada, que é a criação de conteúdo. Como eu vou ter ideia? Vamos voltar à pergunta, vamos rebobinar? Como é que eu vou ter ideia, Milton, para todo dia falar sobre a mesma coisa? Acho que isso acabou, né? Você precisa entender de uma vez por todas isso. Por quê? Porque na semana que vem vamos falar de outra coisa. E essa ficou, acabou. Geração de conteúdo não é um problema. Acabou, não é um problema. Nós vimos aqui como podemos fazer isso. Usamos aqui como melhorar a sua autoestima. Você pode fazer isso de diversas maneiras. A fera selvagem. Acabou. O que vamos fazer agora? Nós precisamos ir para as outras etapas para criar o nosso conteúdo, para criar um calendário de postagens. Então, não perca as próximas aulas, né? Fique atento aqui na comunidade, né? Que vamos continuar falando sobre conteúdo. Na próxima aula, na outra, para que você consiga ir crescendo a sua estratégia de marketing digital. Então, fechou a aula de hoje? Geração de conteúdo não é um problema. Você precisa ter feito o dever de casa na aula de persona, vai pegar dores, medos, desejos e objeções, agora eu lembrei, dores, medos, desejos, objeções, 10 de cada, e vai fazer vários tipos de vídeo sobre o mesmo tema, vários tipos de criativo de imagem estática sobre o mesmo tema. Pronto. Se você não gostou muito, como é que eu vou fazer o vídeo tipo cinema mudo? Não faz. Como é que eu vou fazer isso daí de podcast? Eu não tenho um fone, eu não tenho um microfone. Não faz. Mas a questão é, você pode multiplicar esses 40 desejos, essas emoções, esses sentimentos do seu avatar e ter conteúdo para vários meses, para mais de 1 ano, quase 2. Entendeu? Então, esse é o ponto. Lembre-se, o resultado depende da aplicação do conhecimento. Então, a estratégia está aí para você. Agora, se você vai usar essa estratégia ou não, é contigo. E eu espero, do fundo do coração, que você use. Porque isso muda o jogo. Isso gera autoridade para você. E se a sua persona enxergar você como autoridade do seu nicho, ela compra de você. E qual é o seu desejo? Vender mais e todo dia. A gente não está aqui para conseguir seguidores, para conseguir curtidas, não. A gente está aqui para vender, para sustentar a família, não é isso? E isso a gente consegue gerando valor, gerando autoridade lá na nossa persona. Espero que você tenha absorvido esse conhecimento. Não esquece de compartilhar com seu amigo, sua amiga, que pode virar o jogo dele também. Lembre do nosso objetivo maior, que é simplificar as estratégias de marketing para que a gente possa usar de fato. Lembre-se sempre, vender mais e todo dia é possível, mas você precisa de foco. Foco. Faça um pouquinho todo dia. Pense na sua estratégia todo dia. Toda semana esteja mudando, trabalhando, aprendendo algo, mas aprendendo de maneira definitiva. Que vire a página, fique para trás. Persona, semana passada, ficou para trás. Geração de conteúdo, criação de tema, ficou para trás. Vamos ver semana que vem a continuação que vai ser. E você vai evoluindo. Aonde você vai estar daqui a 1 ano? Não pense a curto prazo. Você não vai pegar essa aula de hoje e gerar uma semana de conteúdo e ganhar muito dinheiro. Mas aonde você vai estar daqui a 1 ano, se você continuar aprendendo, aplicando
e não desistir. Depende de você. Meu conselho é que você tenha a resiliência de um coqueiro. Já viu um coqueiro na praia? Não tem nada aqui que eu possa te mostrar como um coqueiro, né? Coqueiro, ele, pega essa folha aqui. Um coqueiro, ele é mais ou menos isso daqui, ó. Tá lá o coqueiro, né? E aí vem o vento e ele dobra, né? Mas ele quebra, não. Quando passa o vento, ele continua lá em pé. Não é assim que é um coqueiro? Então você tem que, no marketing digital e na vida, você tem que ter a resiliência de um coqueiro. A tempestade vai vir, você vai desanimar, você não vai ser reconhecido pela sua família, vão achar que você está perdendo tempo. Mas você tem que ter resiliência, porque quando der certo, essas mesmas pessoas vão aplaudir e vão perguntar a você, como é que é? Não é isso aí? Então, agradeço a sua atenção aqui na aula de hoje. Espero muito ter contribuído para a evolução, para o progresso do seu negócio aqui no marketing digital e que possamos juntos estar crescendo para que você consiga o objetivo maior nisso, no marketing digital, que é vender mais e todo dia. Então, até a aula da semana que vem. Muito obrigado e uma boa noite para você.